Nesse vídeo nós vamos te contar tudo sobre a tal anomalia magnética do Atlântico Sul e se precisamos ou não nos preocupar com ela. Alguns cientistas especulam se esse fenômeno, o da anomalia magnética do Atlântico Sul, teria alguma relação com a reversão dos polos magnéticos da Terra. Aqui no canal nós temos um vídeo muito bacana que explica isso direitinho. Eu acho que vale muito a pena você assistir. Editor, coloca o vídeo aqui, a capa do vídeo aqui pra gente ver. Isso é importante para que você compreenda melhor o vídeo de hoje. A ciência afirma que a cada 250 mil anos, os polos magnéticos do nosso planeta mudam de lugar. Isso mesmo, eles trocam de lugar, eles não ficam parados, eles estão sempre em movimento. O que é chamado de reversão dos polos magnéticos da Terra. Então, bora entender como isso tudo funciona? A Terra possui uma coisa muito importante que se chama campo magnético e que é vital para a vida no planeta. O campo magnético é uma força complexa e dinâmica que nos protege, é um escudo, nos protege da radiação cósmica e das partículas carregadas que vêm do Sol, entendeu? Então, o campo magnético, ele é como se fosse um escudo protetor, tá bom? Vamos lá. O campo magnético, é uma espécie de escudo protetor que existe ao redor do planeta, agindo como uma barreira contra as partículas carregadas que chegam do nosso Sol. O problema que a gente está tratando nesse vídeo de hoje é que existe um ponto fraco no campo magnético da Terra. Existe um ponto fraco nesse escudo protetor. Uma anomalia que permite o quê? Que essas partículas vindas do Sol, essas partículas solares, mergulhem mais perto da superfície da Terra do que o normal. A anomalia magnética do Atlântico Sul é um campo magnético que está mais fraco, que está na região que engloba o centro-sudeste do Brasil, estendendo um pouquinho para a região oeste e para o Oceano Atlântico até chegar no sul da África. A gente sabe que nessa anomalia, os cientistas concordam que 1/3 da proteção que tem que existir para proteger das explosões solares, da carga elétrica solar que entra para dentro do planeta até atingir a crosta terrestre, ali tem 1/3 de proteção normal do que em relação às outras áreas. Essa anomalia magnética do Atlântico Sul, ela está monitorada pelas agências espaciais, incluindo a NASA e também os observatórios magnéticos do Brasil, aonde nós temos dois. Um se encontra, que é o Tatuoca, em Belém do Pará, e o outro se encontra em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. A NASA monitora ininterruptamente as mudanças na intensidade do campo magnético da Terra. Para saber o quê? Para saber como essas mudanças afetam a nossa atmosfera e não só isso. Ela monitora também para acompanhar o que está acontecendo nas profundezas do globo. E por quê? Em primeiro lugar, para a proteção, a proteção de dados, de comunicação. Porque se tiver um evento, como a gente sabe aí, satélites passando por essa região, muitos são desligados propositalmente para conseguirem passar por essa região e não afetarem seus mecanismos. A intensa radiação das partículas solares pode danificar os computadores de bordo e interferir na coleta de dados dos satélites. Vocês já ouviram falar nisso? Tem um monte, gente, ao redor da Terra tem muito, mas muito satélite mesmo. E quando eles passam por essa área da anomalia, eles podem ser danificados por causa das partículas solares. Entendeu? Como aconteceu, no caso, no Japão.
aonde eles não desligaram o satélite e eles tiveram problemas seríssimos no equipamento, tendo perda total desse satélite. Então, essa preocupação existe por todas as entidades a nível mundial, né? Só que essa falha principal não está localizada aqui, no Brasil. O nosso planeta Terra é algo parecido com uma barra magnética, com polos norte e sul que representam polaridades magnéticas opostas. Mas ao contrário de uma barra magnética que eu estou usando de exemplo, o campo magnético central não está perfeitamente alinhado ao redor do globo e também não é totalmente estável. Você sabia disso? A gente acha que a Terra é algo estável, algo homogêneo, algo inerte. Não, a Terra, gente, é uma coisa viva, ela se movimenta, ela sofre mudanças, ela sofre alterações, ok? Então, ela não é um objeto estanque, ela muda, com o tempo ela muda, ela se movimenta. É isso que a NASA monitora, né? O campo magnético do planeta tem origem no núcleo externo da Terra, que é fundido, rico em ferro, em movimento vigoroso, olha só, a 1.800 milhas abaixo da superfície, bem abaixo dos nossos pés. Então, aquilo tá, ó, movimentando, e é esse movimento que cria o campo magnético. Essa anomalia, ela é causada no campo magnético porque como que é formado o campo magnético? A gente sabe que no interior do planeta nós temos um núcleo. O núcleo é dividido em duas partes. Uma parte interior, que é de material sólido, e uma parte externa de material líquido. Todos dois formados principalmente de ferro e níquel. Dentro desse núcleo que mais interno, que é a parte sólida, ele transfere calor à medida que ele vai começando a resfriar, ele transfere esse calor para a parte líquida, fazendo com que exista ali uma convecção, né? Que é essa diferença de temperaturas. A gente sabe que o núcleo, a parte mais quente, ele vai esfriando até chegar na crosta terrestre, que é onde possível haver a vida. Então vamos falar ali naquela parte interna. Quando esse calor ele é transferido para o núcleo externo, naquele momento existe, como a parte externa é líquida, existe um movimento. E esse fluxo, esse movimento é que vai criar ali a eletricidade que vai formar esse campo magnético da Terra. Se a gente for pensar, então nesse momento, por que acontece essa anomalia nesse local? Né? Cientistas têm estudado, mas eles não conseguem ter acesso, né? Porque nós estamos falando aí de mais de 2.800 quilômetros de profundidade, eles não conseguem saber exatamente nessa região o que é que está acontecendo. Mas toda a sua formação se dá dessa forma, do interno para o externo. A diferença de temperatura é que vai causar todo esse movimento e que vai criar esse campo magnético. Entendeu agora porque a maior parte do campo magnético da Terra vem do seu núcleo? Esses metais em agitação funcionam como um enorme gerador chamado geodínamo. Eles criam correntes elétricas que produzem o campo magnético. Continua com a gente que até o final do vídeo você vai entender direitinho o que isso significa. Então, o ponto fraco do campo magnético da Terra é justamente o que ficou conhecido como a anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa anomalia nasce dos processos que acontecem dentro da Terra. E os seus efeitos vão muito além da superfície do planeta, o que representa perigo, e muito perigo, não é pouco não, para os satélites de órbita baixa da Terra. Se um satélite, por exemplo, for atingido por um próton de alta energia, nossa, eu tô falando bonito, né? Igual como se eu fosse cientista. Se um satélite for atingido por um próton de alta energia, ele pode entrar em curto-circuito, podendo causar falhas temporárias na função do satélite ou causar prejuízos
se um componente importante for danificado. Aí o prejuízo é grande, concorda? Por isso que as agências espaciais, elas ficam de olho, entendeu? Monitorando tudo, porque o prejuízo é gigante, né? Para evitar a perda de instrumentos ou até de um satélite inteiro, as operadoras geralmente desligam os componentes não essenciais no exato momento em que os satélites passam pela região da anomalia. É muito mais interessante desligar do que sofrer algum tipo de dano, concorda? A Estação Espacial Internacional, por exemplo, que está em órbita baixa da Terra, está bem protegida. E os astronautas que ocupam a estação estão blindados contra os possíveis danos, os possíveis perigos, enquanto estão lá dentro. Isso é importante. Pode, eu não sei, ter algum prejuízo, algum perigo para a saúde dos astronautas. Será que é isso? Presta atenção nessa foto que está aí no vídeo. A anomalia é a área que aparece na cor azul. E tem gente que não faz a menor ideia do que isso significa, se é de comer ou de passar no cabelo. Brincadeiras à parte, se você nunca ouviu falar nisso ou quer saber mais a respeito, você está no lugar certo. Aqui no Mundo Louco, a gente investiga tudo, tintim por tintim, e entrega a informação mastigadinha para você. Para quê? Para facilitar a sua vida e a sua compreensão do mundo. Bom, né? Vamos recapitular. O campo magnético da Terra é fundamental para que a vida exista no planeta. É algo muito complexo, gerado por um oceano de ferro superaquecido no núcleo externo da Terra, que gira a 3.000 quilômetros abaixo dos nossos pés. Ele funciona como um condutor, criando correntes elétricas que geram o que conhecemos como o campo eletromagnético da Terra. Esse campo magnético não é algo estático e muito menos homogêneo. Ele sofre variações com o passar do tempo. Você lembra que eu falei que a Terra é um organismo vivo, que ela sofre mudanças, ela passa por alterações, ela não é a mesma ao longo do tempo, ok? É um organismo. Ora, não é preciso ser nenhum gênio para entender que o campo magnético da Terra é algo bastante valioso para a vida sobre o planeta Terra. Você concorda comigo? É algo muito importante. E se ele sofrer algum dano, bom, aí só Deus, né? A informação oficial, a informação que a gente encontra nos artigos científicos, é que de maneira geral nos últimos 200 anos o campo magnético da Terra perdeu 9% da sua intensidade. Isso está mais acentuado numa região localizada entre a África e a América do Sul, que é essa tal anomalia magnética do Atlântico Sul. Tá conseguindo entender? Quando leio esse tipo de artigo, eles usam muitos termos técnicos e fica difícil para que você consiga digerir isso tudo. Então eu estou tentando colocar numa linguagem assim, bem acessível, para que você entenda. Estou repetindo para que você entenda o que está acontecendo, tá bom? Agora, se você não está entendendo, deixa aí nos comentários. Olha, Rosane, não estou entendendo nada. A gente sempre procura melhorar para você, tá bom? Bom, daí eu fico com a curiosidade aflorada e eu particularmente gostaria de saber se o campo magnético da Terra está enfraquecendo num caminho sem volta. E se num futuro distante o campo magnético ele pode deixar de existir? Você também fica com essa pulga atrás da orelha? Eu procurei essa informação e não a encontrei em nenhuma fonte segura. Tem muita especulação, muita teoria e a gente tem que filtrar essas informações para conseguir ter um vislumbre do que isso significa e se isso realmente pode ter algum impacto sério sobre as nossas vidas, ok? Você está gostando desse vídeo? Então vai lá, deixa o seu like.
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque toda semana, quando a gente postar vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? E deixa o seu comentário, interage com a gente, que isso também ajuda, tá bom? Eu moro no Brasil e já li vários artigos científicos mais aprofundados sobre os efeitos dessa invasão. Se é que eu posso dizer isso, né? Sobre o avanço das partículas solares sobre essa região que está com o seu escudo protetor enfraquecido. Então, se eu moro no Brasil, eu tô bem no meio dessa confusão. Tô correndo perigo mais que você que mora na Europa ou em qualquer outro lugar do globo, né? A questão é que o Sol manda para cá um fluxo constante de partículas e campos magnéticos, conhecido como vento solar, e ainda vastas nuvens de plasma quente e radiação chamadas ejeções de massa coronal. Quando esse material solar flui através do espaço e atinge a magnetosfera da Terra, falei certo? Peraí. Magnetosfera da Terra, o espaço ocupado pelo campo magnético do planeta pode ficar preso, presta atenção nisso, preso entre dois cinturões em forma de rosca ao redor do planeta, chamados cinturões de Van Allen. Não é aquela banda de rock Van Halen não, tá bom? É Van Allen. Os cinturões impedem que as partículas solares viajem ao longo das linhas do campo magnético da Terra, saltando continuamente de um polo a outro. O cinturão mais interno começa a cerca de 640 quilômetros da superfície da Terra, o que mantém a radiação de suas partículas a uma distância saudável da Terra e dos satélites em órbita. Mas, e sempre existe um mas, você já percebeu? Sempre existe um mas. Quando uma tempestade solar muito forte atinge a Terra, os cinturões de Van Allen ficam altamente energizados e o campo magnético sofre uma deformação, permitindo que as partículas carregadas penetrem sim na atmosfera. E é aí, justamente aí, que mora o perigo. Estão entendendo o meu raciocínio? Eu estou conseguindo fazer você enxergar a realidade das coisas? Como eu falei, é um assunto técnico, mas a gente entrega para você aí, ó, mastigadinho. Se não estiver entendendo, deixa a sua pergunta aí nos comentários. Vai lá, é rapidinho, tá? Eu adoraria saber a sua opinião e gostaria de ver uma pergunta a respeito desse tema, porque através da sua pergunta a gente continua o assunto, continua explicando. E pode realmente ter algum detalhe que passou batido. Você nos alerta para isso, tá bom? Ufa! Cara, Angélica, esse assunto é técnico demais. Então a gente vê muita gente dando pitaco, muita especulação. Então acho que a gente conseguiu, né, destrinchar um pouquinho, explicar em detalhes, para vocês tentarem entender um pouquinho além. Né? O que você acha? Você acha que deu certo? Até para despertar sobre o assunto, despertar curiosidade, porque às vezes a gente joga um negócio aqui e você vai lá e pesquisa também. O que é bastante válido, né? Bem interessante. Você deve pensar a respeito, raciocinar para quê? Desenvolver a sua consciência. Lembra que a gente já conversou sobre isso aqui? Pensando aqui, será que o campo magnético da Terra pode acabar? Puta merda, cara. Esse trem me deixou preocupado, viu? Não vou nem trabalhar mais, não. Nossa, me deu ideia para um outro vídeo, cara. Para um outro vídeo. A gente tem ideia ao vivo. Por isso que eu falo que o Brasil, ele é diferente. É a coisa da vez, gente. Então, olha, acompanha aqui os vídeos do Mundo Louco. Deixa aí os seus comentários, deixa aí o seu joinha. Compartilha esse vídeo e fica ligado, porque daqui você sempre sai muito bem informado. Não é, Angélica? Com certeza. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima.